O digital vem disso aí que você vai ficar rico do dia pra noite, né? E qual que é o seu talento ou conveniência? Criar aplicativo. Eu sabia que eu não queria ser funcionário. Ah, mas o cara faz 50 mil dia. Muitos faz milhões. Por que você tá procurando só o errado? Trabalhar a partir daqui é ganância. Me ligou. Que diabo é low ticket gamificado? Oferta boa é que dá dinheiro. Oh, isso aí é outro câncer do mercado. Também não vai chegar, tipo assim, do zero, já sair acertando. Tu viveu extraordinário todo dia. Sei que tudo vai acontecer com a aprovação que tem que acontecer. Mas chegamos a ter, tipo, 40, 50 mil dias ali. É o total. Fica pra Deus aí. Meu nome é Lucas Coelho. É por isso que vem o Coelho. Trabalho com marketing digital, então por isso que é Coelho Marketing. Eu sou natural de uma cidade chamada Rondonópolis, que é no interior do Mato Grosso. E desde muito novinho, depois que eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, voltei pro Brasil. Eu já estava determinado que eu queria sair da minha cidade natal para poder ganhar o mundo, né? Já que eu tinha experimentado pela primeira vez como que era o mundo fora do Mato Grosso, essas coisas. Aí voltei pro Mato Grosso, arrumei um emprego bem balela assim, tipo, vendia crédito consignado ali. Primeira grana que eu fiz, R$3.000, eu já me mudei pro sul, vim pra Santa Catarina. Cheguei aqui, achei uma empresa bem legal aqui de Balneário Camboriú. Na época eu trabalhava com cliente oculto. Eu achei que era tão diferente de tudo que eu trabalhava, que eu queria trabalhar exatamente com aquilo. Aí foi quando começou a minha virada de chave para entrar no digital. Eu cheguei a cursar metade da faculdade de publicidade e propaganda, sempre fui muito envolvido com isso. Minha família sempre teve agência de publicidade, sempre fiz muito comercial quando era pequeno. Era o nicho que eu queria seguir, era marketing. E eu lembro que tinha um chefe meu nessa empresa de cliente oculto, onde ele tinha um MBA de mudança disruptiva. E durante toda a carreira ali que eu tive junto deles, ele sempre me mostrava como que a empresa dele era adaptada para qualquer mudança que tivesse no mundo, ela não fechar. E quando começou a ter os indícios de pandemia, os alertas, essas coisas, eu comecei a lembrar de tudo que ele tinha me ensinado. Falei, pô, isso aqui é tipo uma nova internet. Vai ter uma mudança tão grande no mundo que tudo vai mudar da água pro vinho e quem não tiver adaptado vai rodar. Exatamente no dia que declararam um lockdown em Balneário Camboriú, eu cheguei nele e pedi demissão. Eu tive mentores profissionais, né, dentro do CLT mesmo, que me abriram muito a mente. E aquela coragem assim de falar, cara, não tenho mais nada a perder, que se eu perder tudo e tiver que voltar do zero também, deixa eu dar uma win aqui e ver o que acontece. Aí que eu acho que é o sair da Matrix, tá ligado? É tipo, tu dá o win com a mentalidade de abundância mesmo. Essa jornada fez a água bater tanto na bunda que eu tive que, tipo, me virar do dia pra noite para as coisas acontecer. Então, logo eu já me juntei com alguns amigos meus que também se mudaram do Mato Grosso pra cá e estavam começando no marketing digital. A gente se uniu mais ainda. Aí o primeiro produto que eu testei, já vendi. Já consegui ter um lucro, uma certa recorrência. E assim foi, adquirindo cada vez mais conhecimentos, tentando trocar network, conhecer as pessoas pra entender como é que escalava. A virada de chave foi o networking. Tipo, eu tinha uma síndrome de inferioridade muito grande. Eu tinha bastante conhecimento técnico, sabia fazer as paradas, só que eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. Eu tinha uma mente que era tipo assim, pô, esse cara sabe tanto a mais que eu, se eu fizer uma pergunta meio boba pra ele, ele vai me zoar, vai ser meio paia. Então eu cheguei em evento que tinha, tipo assim, na época, os gurus mais famosos, os caras mais reconhecidos e tal, e eu ficar travadão num canto sem conversar com os caras. Então ali, pô, provavelmente perdi várias oportunidades por ser tímido, né? Mas era uma síndrome de inferioridade. Aí quando eu realmente comecei a dar cara a tapa, começar a conversar, chegar enquadrando mesmo, ô, mano, beleza, prazer, sou fulano de tal, aí começou a mudar. Eu sabia que eu não queria ser funcionário, CLT. Só que eu também queria avançar muito rápido os passos da vida. Como eu sou millennium, né, a gente é acelerado, eu acho que só porque eu tinha 6 meses de empresa e uma boa performance, eu tinha direito a ser o diretor da parada. E não é assim que funciona. Isso é uma das coisas que eu tenho que deixar claro pra galera, que tem essa curva. Você também não vai chegar, tipo assim, do zero, já sair acertando. E o digital, como ele vive também de muitas ondas, se você não respeita essa curva de aprendizado, você tá sempre falhando. Você tá sempre quebrando, você nunca tá indo, você nunca tá surfando. Ou quando tá skin the game, tá todo dia ali tentando, vivendo mesmo da parada, aí você aproveita todas as ondas, você começa a ver essa curva de aprendizado. Tem muita gente na internet prometendo que você vai fazer, tipo, pô, R$300 de lucro dia, até R$1.000 de lucro no seu dia e tal. R$300 de lucro dia dá o quê? Um salário de uns R$9.000 por mês, né? Tem matemática básica. Já é muito maior do que qualquer CLT ganharia no começo de uma empresa. Então é uma promessa muito forte. Só que quando você entra e você entende também que, tipo, R$300 de lucro dia não é nada dentro do digital, você entende que lá é uma falsa promessa. É uma promessa muito para iniciante, muito no início e tal. E muitos ficam presos justamente nessa promessa do iniciante. É uma profissão, é um nicho que você tem que entrar para viver ele, e R$300 já não é nada dentro dele. Tipo, você consegue fazer muito mais
desde que você comece a vivenciar aquilo como profissão. Para você ter aquele feeling que a gente estava conversando, viver a curva de aprendizado, você precisa também estar no estado de flow criativo. Não concorda comigo? Tu não vai conseguir, tipo assim, sentar do nada assim, sentei e produz. Cara, tu tem que entrar no estado de flow criativo. Tipo, ó, a gente fomos na academia, estamos aqui trocando a ideia, já trocando network, caminhando, pegando o sol. Cara, quando eu for trabalhar hoje à noite vai ser outra parada. O que acontece quando você junta 18 pessoas para fazerem um funil de vendas? Caralho, ele tá focado na parada. Ronaldo, puta que pariu, achei feio pra caralho. Que diabo é low ticket gamificado? Low ticket eu sei o que é. Eu sou muito espiritual. Sempre fui muito ligado com religião, busca pela espiritualidade, essas coisas. Então, quando eu tava passando por esses problemas de quebra, ressignificação de tudo, aí eu procurei uma ajuda especializada, que era uma ajuda espiritual, de tentar entender qual era a minha missão no mundo, que eu já não conseguia nem me encontrar comigo mesmo. E meus amigos nessa época já estavam falando, pô, cara, mas tu é muito comunicativo, não desiste, pô. De todos nós, você é o que tem o melhor conhecimento operacional. Porque eu sempre fui muito rataria, tipo, fazia tudo muito rápido, qualquer site, qualquer coisa. E nessa conversa espiritual com as pessoas, mesmo sem mencionar nada pra ela do que estava acontecendo ali nos meus amigos, ela falou, olha, você tem um dom da comunicação e você tem que seguir ele, por mais árduo que seja, porque você vai impactar muitas pessoas com o poder do teu carisma. Nessa época é meio difícil acreditar, né? Porque, tipo, tá tudo dando errado, porque eu vou acreditar em alguém que do nada vai ter uma espiritualização ali. E graças a Deus eu acreditei, tanto nessa pessoa quanto nos meus amigos. Aí deu start na comunidade. No início foi, tipo, uma sequência gigantesca de testes. Eu sabia que ia ser igual um funil de vendas. Então eu comecei testando quais tipos de live funcionaria. Tentei, tipo, live de games nichada, live de React. Ia testando e, tipo assim, eu tinha o quê? 2 pessoas online durante, tipo, vários meses, que era o bot e algum amigo meu que entrava de vez em quando. Aí eu fui entendendo que assim, pô, já não tem ninguém me assistindo, então eu posso testar mais coisas, porque não vou estar passando vergonha diante de ninguém. Quando eu cheguei um pouquinho mais no formato de algo que eu queria, que eu falei, pô, mas eu sou bom em marketing digital, então vou fazer live minerando ou subindo funil. Nessa época eu já subia funil focado na gringa, né, pro internacional. Começou a dar certo, não começou a aparecer muita gente, mas eu conseguia ter mais grade de conteúdos. Todo dia, no mesmo horário, eu fazia live para as mesmas 0 pessoas. Mas aquilo foi criando uma grade de conteúdos que eu fui entendendo dentro da minha própria cabeça o rumo que eu tinha que seguir. Teve alguns amigos que chegaram a falar várias vezes, pô, mano, tu fala bem, tu devia produzir conteúdo, né, sei lá, abre uma live, faz tal. Mas foi eu pensando dessa maneira mesmo, falei, cara, não tenho o que perder, não tenho que alguém me zoar. Um amigo meu viu um stories, ele era uma pessoa muito influente no mercado nessa época, ele falou, pô, vou te dar uma oportunidade, vem dar uma call aqui na minha comunidade e fala pra galera que você tá fazendo live, é só por isso. Na época o cara ainda me deu, tipo, uma grana, tá ligado? Porque ele sabia que eu também tava meio quebrador. Ele falou, mano, eu vou te ajudar com uma grana pra, tipo, tu dar um boom aí. Eu falei, então bora. Fiz a call. Nessa call, no dia seguinte, tinha 30 e poucas pessoas na minha live. Aí eu comecei a entender que eu tinha que aglomerar todo mundo em um espaço de networking pra quando eu não estivesse online, que eles estivessem online só me esperando. Aí eu criei um Discord. Aí comecei a alimentar esse Discord com informações, com conteúdo, agregar pras pessoas. Nessa época eu começava a live por volta das 3 horas da tarde e eu saía do Discord, né, mostrava live, depois Discord, por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Então eu ficava mais de 12 horas online, isso durante por meses e meses e meses repetidamente, até que as pessoas criaram a familiaridade de passar pelo meu Discord em algum momento do dia. Era tipo uma praça nossa do digital. E eu comecei a atrair players que eram grandes, junto com players que eram muito iniciantes, e consegui criar um espaço onde todo mundo podia se conversar, até porque eu estava vivendo um momento de inflexão. Eu tinha um conhecimento de expert, big player, mas eu tinha um caixa de iniciante. Então eu consegui integrar os dois dessa maneira. Cara, tu só precisa dar um start numa ideia que, tipo, ela, igual um organismo que também vai funcionar sozinho, sem você ter que estar lá presente todo dia, né? Tipo, o meu grupo de network aberto, meus moderadores intervêm muito mais que eu. Eu não tenho mais poder de decisão. Eles adicionam e excluem quem eles quiserem. Os caras se conversam. Quando alguém fala uma coisa que não pode, os caras já falam, o ADM vai te banir. Os caras já funcionam. No meu Discord, os caras ficam online, trocando ideia, trocando network até altas horas da noite, e às vezes eu tô fora fazendo outra coisa. Tipo, não precisa mais do coelho estar presente para aquilo acontecer. Acho que a galera captou a ideia e hoje o ecossistema vai por conta própria. E até que chegar no patamar, já depois de 4 anos e meio, mais ou menos, que eu tenho de mercado, para criar a comunidade do Coelho Marketing. Eu acho que os 2 ativos mais caros que existem na humanidade atualmente é tempo e atenção. Hoje em dia eu sou rico de tempo e estou constituindo a minha fortuna de atenção, né? Atraindo a atenção das pessoas. Mas de tempo, hoje em dia eu sou milionário.
Eu tinha muito receio no início, não vou negar pra você. Mas o negócio foi alavancando, porque eu acho que eu tive sorte entre aspas, né? Tinha um pouco de network que já trouxe big players no início. Inclusive o pessoal da Pagou eu conheci exatamente nesse início. Tipo, primeiro veio o Luiz, né? Mandou mensagem, eu queria entrar pro seu grupo de network, sabendo aí que tem uma galera da hora, eu tenho uma Get, Pagou, posso fazer parte? Pode. Começou com o Luiz, que ele entrou pro meu grupo de networking, bem no início assim que a gente tava, trabalhava junto todo dia até umas 5 da manhã, virava a noite trabalhando junto. Aí já foi criando amizade, jogando jogo junto, compartilhando network, funil, conhecendo mais da empresa dele aí também. Aí depois ele apresentou o Roberto, que entrou junto. Aí quando a gente viu que já morava perto, saiu a primeira vez junto, já virou um grupo de amizade já. Caraca. Bom. É nóis. Tá lindão os caras aí. Tô bem, velho. Caraca, todo mundo na beca aqui, né, senhores? Pô, desde o dia 01 que eu vi o Coelho, eu falei assim, Bernardo, cara, a gente tem que trazer o Coelho aqui pra Pagou de alguma maneira, cara. A gente tem que agregar com ele agregar com a gente, ele de alguma maneira. E foi isso, eu fiquei perturbando ele até que ele decidiu entrar pro time aqui com a gente. Mas eu fiquei um ano atazanando ele aí. Parecia uma mina, ficava na orelha lá, falava, termina com ela lá, fica comigo, né? É assim, o meu ponto relacionado com ele ali, desde que eu entrei na comunidade dele, foi a forma que ele engaja a comunidade, que ele realmente é amigo de cada um ali, né? Ele realmente dá atenção de amigo, ele realmente ajuda na operação de cada um. Ele podia fazer parte ali da Pagou por eu sentir que tinha algo maior para ele, né? E que ele tinha um potencial muito grande, não só de agregar na comunidade, mas, tipo, mano, o que você faz é muito diferenciado, né? Então, tipo, você chegar ali pra trocar ideia, conversar, e no final das contas, as pessoas crescem juntos, e a pessoa que você colocou na comunidade, que talvez você estava ajudando no começo, hoje ela te ajuda também. Quando eu comecei a rodar mesmo, a primeira plataforma que eu rodei foi o Commerce Pay, e na época também um pouco da ShopPay. E elas sempre foram, tipo assim, a primeiro saque era D15, o segundo era D7, e tu ficava nessa instabilidade. Porque por mais que você faça tudo certo, cara, é um algoritmo e um bando de gringo. Qualquer coisa pode acontecer, ele não gostar de você e acabou. Seu dinheiro, né? Agora com o pessoal da Pagou, que eu tô faz um tempo, daí tá suave, tipo. É o que eu mesmo me preocupo atualmente, na verdade, essa parte do pagamento do financeiro. Cara, eu tinha, pra você ter ideia, um webhook que me alertava no WhatsApp sempre que minha loja, o checkout caía. E, pô, foram inúmeras as vezes que eu tava tranquilão na casa de algum amigo, curtindo, estragar todo o clima lá, gurizada, ter que ir ali, pá, não sei o quê. Pô, o bicho não sossegava, mano, não sossegava, jamais. Tu vai, faz todo o trabalho do teu funil, aí chega na variável que é a Get, vai aprovar o pagamento e não aprova. Aí tu, tipo, fica negativo, ao invés de ficar, às vezes, break-even pra tu continuar otimizando teu funil. Segundo, que é a segurança do saque, né, tipo, tu realmente receber teu dinheiro. Pô, tu vai lá, escala, espanca, cara, quando tu bota 15, 20 mil dia, você precisa do seu dinheiro em 48 horas para você manter o fluxo de caixa. É o padrão, tipo, a não ser que você esteja tipo, muito bolado e consiga segurar uma escala de 20 a 30 mil durante 7 dias, torcendo para receber seu dinheiro, nem dormindo direito. Hoje em dia não, hoje a gente escala, enfia dinheiro para dentro e dorme tranquilo, que o dinheiro vai cair, vai sacar e tá suave. Não só por causa que tipo, a aprovação é boa e tal, mas porque tem esse contato muito humano com o pessoal da Pagou, né? Tipo, tem um suporte para conversar contigo em português, e você é teu amigo, literalmente, você é teu amigo, cara. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria rodado na segurança que eu tive na gringa e eu não teria alavancado meu padrão de vida. Tipo, um efeito borboleta gigante. Do cara ter vindo, me dado segurança, eu ter escalado e o dia tá de boa. O meu maior erro, talvez, do passado foi ter sido amador. O pessoal que continuar tratando vendas online, empresa online como um negócio de eu-presa, né, que é o que se chama, cada vez mais vai ficando difícil de esse cara se manter no longo prazo. A concorrência está muito alta, né? Tanto aqui no Brasil, agora lá fora, principalmente porque os brasileiros estão migrando lá para fora, né? Então, o cara que ele não tiver uma estrutura empresarial para manter aquela empresa de pé nas fases boas e ruins do mercado digital, ele com certeza tá fadado ao fracasso. Primeira coisa, eu tenho um PJ MEI. PJ MEI, ele tem um teto que você pode vender. Mas se eu quero vender milhões, por que meu CNPJ já começa me limitando o valor que eu quero vender? Isso mentalmente já é escassez.
Eu nem tinha condição, já troquei meu PJ para um Simples Nacional. Já virei empresa mesmo de verdade, pagar imposto, contabilidade. Então a partir daí eu precisava prover para dentro da minha empresa. Tinha um sonho gigantesco, né? Criar um ecossistema onde unisse vários empreendedores digitais trocando networking junto. Na época não tinha nada, mas todo mundo começa do zero. E assim foi. Foi evoluindo, passo a passo, devagarzinho, até que, pô, quando eu parei para realmente reparar, o que eu tinha sonhado lá atrás já tinha virado de verdade. Eu tinha uma empresa, um PJ, tava pagando imposto, tava circulando dinheiro, tava entrando mais pessoas para minha comunidade. Então eu acho que o simples fato de você querer fazer uma empresa mesmo, ter tipo funcionários, stakeholders, pessoas que dependem do seu capital, já faz uma diferença gigante de quem é quem. Talvez tu tenha que quebrar uma vez, talvez você tenha que falhar várias vezes para tu criar essa mentalidade, essa casca. Chega uma hora que a casca fica tão dura que os fatores externos já não te impactam mais não. Aí tu já chega tipo grandão mesmo, tu fica blindado pra vida. Entra uma parada que eu sempre falo pra galera que é da comunidade, que é sobre a mentalidade de abundância. Você só quebra de escassez pra entrar na de abundância, cara, na dor mesmo. Muita coisa na vida é no amor. Só que tem muita coisa na vida, principalmente pro lado profissional, que é na dor. As melhores, mano, precisa de uns calos, precisa levar umas porradas mesmo, pra tu, tipo, um dia quebrar essa escassez, virar abundância e a partir daí tu fica grandão, mano. Eu quebrei 2 vezes, né? Então, tipo, é quando você quebra, você começa a repensar os valores da vida. A primeira eu quebrei mais por falta de experiência, eu acho. Não é nem quebrar, porque não tinha muito um caixa circulando muito grande, ainda era meio que época da pandemia, então as coisas oscilavam muito e, tipo, pra quem já vinha de uma estabilidade de emprego, eu ganhava um salário muito bom, trabalhando de coisa que eu gostava, aí meio que repensa o valor da vida ali, né? Falo, cara, será mesmo que, tipo, me arriscar tanto assim vale a pena? Ou será que é melhor eu intraempreender, que é crescer dentro de uma empresa e crescer dentro dos cargos dela? Aí acreditei nessa época que era melhor continuar no sonho, ele tentar mais um pouco, meus amigos me apoiando, e fui. Aí a segunda vez que eu quebrei, essa foi realmente onde eu pensei seriamente em desistir, porque eu perdi tudo. Eu tinha uma sociedade, a gente fez sociedade numa época que era um pouco mais complicada, onde o caixa não estava tão alto. Eu já tinha levado meu custo de vida nessa época, então eu tive que retroagir tudo que eu tinha conquistado. Eu morava pé na areia, me mudei para uma rua de terra. Eu tinha condição de ir no mercado, fazer qualquer compra sem olhar o valor das coisas. Depois eu tinha que remediar se eu comia lasanha congelada ou qual o sabor de miojo novo que eu ia experimentar no dia. Aí nesse momento sim eu pensei em desistir. E aí foi meus amigos que realmente insistiram para eu continuar no mercado. E foram meus amigos que inclusive me deram a ideia de falar: independente do que você fazer na sua vida, abre uma live, fica online e impacta as pessoas. Cara, eu acho que não é medo de errar, mas é um respeito pela estratégia. Porque, tipo assim, se eu saio vendendo no primeiro dia, beleza. Mas se eu não vendo no primeiro dia, hoje a maturidade e conhecimento que eu tenho de ler a métrica e saber tomar decisão, aí é ok. Então não é um medo, um receio. Mas é, tipo, sempre a mentalidade que, tipo, pô, eu posso começar esse funil novo e eu posso não vender no primeiro dia. Mas como é que eu vou ser o mais ágil possível para ler a métrica e tomar a decisão certa? Na época eu vi muita gente, por exemplo, escalando tabula, gente fazendo advertorial, com esse copywriters que, tipo assim, a mente do cara era completamente iluminada, ele sentava, refletia e escrevia uma copy. Então todos esses caras que eu ia absorvendo energia, eu via que eles faziam algo diferente no mercado. Trabalhei para um cara muito, muito bom mesmo, hoje ele é um big player de Nutri, etc. Que ele tinha uma agência de e-mail marketing, por exemplo. Na época, a gente não... Quando eu entrei não tinha tantos clientes, ele foi tomando um boom. Quando eu saí da agência, o cara terminou de crescer a agência e vendeu por milhões. Então, tipo, todos esses caras que eu vi que era big player mesmo, eles faziam algo a mais do convencional. Não tinha medo, tipo, os caras só iam mesmo, testavam o que era diferente de todo mundo, porque aí depois que tá dando certo, todo mundo fala, né? Vou tentar também, pá. Mas eu acho que quem desbrava um mar novo é que realmente tem a virada de chave aí do diferencial mesmo. Por essa vocês não esperavam, né, tropa? Quando tava fazendo live, né, criando a comunidade e tal, a coisa que eu mais pensava é, preciso fazer algo diferente. Todo mundo é guru, faz a mesma coisa, vai lá, grava um curso e tal, mesmice de sempre, blá blá blá. Por que não a gente fazer umas lives, tentando vender ao vivo pra galera, e dependendo do produto que a gente for vender, a gente ainda se vestir igual o produto. O negócio é chamar atenção mesmo. Na internet tem 3 segundos pra roubar a atenção de alguém.
Vestido dessa maneira, impossível alguém ignorar. Levantar um caixa no marketing digital. Você não vai ficar milionário com X1, mas X1 vai te dar uma grana legal. O importante é você ter um bom entregável, você entregar qualidade para as pessoas. Então siga as dicas que eu falei de tráfego no início da live e rodem X1 caso vocês precisem levantar um caixa. Aqui hoje vai dar um exemplo de um funil altamente validado, que é o WhatsApp Espião, e cada um por si a partir dele. Foda-se. Oferta boa é a que dá dinheiro, aquela que escala. Mas como é que você faz uma oferta escalar, Coelho? É uma pergunta que eu mais recebo. Coelho, analisa minha oferta. Coelho, analisa minha oferta. Se eu ganhasse R$1 por cada oferta que eu já tinha analisado até hoje, amigo do céu, apostaria no ano, tá? Mas o que você precisa? Uma promessa que supra a dor de um nicho. E vocês já ouviram a balela de todo mundo praticamente, né? Só que vamos por passos. Você pega, por exemplo, o nicho de relacionamento. Poxa, o que a pessoa que está com problema de relacionamento mais quer? Trazer o amor de volta. O pessoal tá fazendo isso aí, colocando um cartazinho no poste faz hora. Traga o teu amor de volta em 3 dias, 10 dias. Segundo problema grandão que tem de relacionamento, traição, cara. As pessoas se traem muito. As pessoas perdem a confiança uma na outra. Você vai vender pra ela alguma solução para descobrir se o boy dela ou a menina dele lá tá traindo ele ou não. Então uma oferta boa é que supre a dor de um nicho com criatividade. E a segunda parte, a mais importante ali, né? É a página de vendas e o checkout, a gente vai estar aprovando a venda. Porque de nada adianta também tu fazer uma página linda, maravilhosa, com copy decente, chegar na hora de pagar, cadê, né? Dá ruim. Então, escolha bem teu gap. Pagou aí. Quando você está começando um funil, você está testando o funil, se a aprovação é boa, você pega pelo menos um break-even. Você começa a empatar, você consegue deixar o algoritmo ali otimizar para tu, depois... começa depois a ter ROI, vai otimizando a parada, já não tá perdendo a grana, né? E você tira essa variável também, você sobe lá um funil e ele não vende, você já sabe que o problema não é o checkout e a get, o problema tá em outra parada. E quando tu entra pra gastar mesmo, botar tipo 20, 30 mil ou mais de anúncios por dia, cara, você vai precisar que a aprovação esteja no talo. Qualquer 2, 3% faz uma diferença gigante, e que em nenhum momento ela fique instável, porque, imagina, tu passou lá otimizando o funil, aí na hora de tu botar a grana mesmo, tem uma instabilidade e cai a aprovação. Sacanagem. Às vezes tem a galera lá perguntando, alguém tem um drive de cursos? Mas que adiantar o quê? Você ter 75 GB de curso ali, cara, não vai mudar nada pra você. A melhor maneira de você aprender a ganhar dinheiro é você gastando dinheiro. Enquanto você não colocar dinheiro em anúncio e perder e começar a dar valor, não vai funcionar. A questão é, quanto mais você gasta em anúncio, mais você compra conhecimento. Aprenda a ler métricas, muito mais do que focar se o criativo é vencedor ou não. Faço análise mais pausada, tipo assim, de 3 a 7 dias. E vou dobrando o orçamento, vou respeitando. A mesma coisa que eu falei ali da curva de aprendizado é pro algoritmo, né? A curva de alavancagem do algoritmo. Então, o evento que eu fui, que era o Alan Nicholas, aquele evento que eu falei que eu era muito tímido, dessa época esse cara falou isso aí, já chapou minha mente na época. Eu falei, cara, curva de alavancagem, esse é o termo. A plataforma, você não pode chegar lá com 10 mil, 20 mil, ela tá nem pra você, cara. É um algoritmo. Conforme ele for crescendo o número de vendas, tu vai aumentando o orçamento, vai criando a curva de alavancagem. Quando tu tá gastando lá 5 mil, 10 mil pra cima, beleza, é tacar o orçamento. Mas até lá, cara, vai devagar, vai sentindo, vai respeitando a plataforma. Às vezes você aumenta o orçamento, precisa de 1 a 2 dias para ele recuperar o ROI normal. Espera, volta, vai com calma. Por mais que eu saiba rodar todas as plataformas de anúncio, eu vivenciei cada uma delas separada. Quando eu peguei para aprender Facebook, antes de ser Meta Ads, era Facebook. Fiquei muito bom em Facebook, aprendi tudo sobre o algoritmo. Aí depois eu queria aprender coisas a mais. Aí eu testei Native Ads, aprendi sobre como é que era Native Ads, como é que você fazia o bid separado por site, e vivenciei só Native Ads durante um bom tempo. Depois fui para Google e fui lateralizando, mas cada um era focado. TikTok, quando eu escalei TikTok, tinha que pegar a agência lá da Ásia, porque não tinha nem no Brasil direito TikTok Ads. Então acho que tem que ter um rumo, um foco e uma metodologia. Nossa, eu era o rei da emoção, velho. Rei da emoção, eu olhava assim, vendeu, o CPAzinho tá gostoso, taca a casa, taca o orçamento. Aí eu voltava no final do dia lá, vermelhão, todo estranho, e falava assim, essa doeu pro bolso, né? Amanhã bora recuperar então. Daí eu acho que cada vez mais fui ficando mais calmo na tomada de decisão. Existe uma fórmula, que é simplesmente você subir alguns padrões de campanha, né? Hoje em dia, Meta Ads, depois de todas as atualizações, é 1x. O Google você precisa deixar lá de 3 a 7 dias otimizando. Existem alguns padrões. Só que quanto mais você gasta dinheiro em anúncio, mais você desenvolve o teu feeling. Eu acredito que a única padronização que existe dentro do mercado é a de anúncio em determinadas redes. Você vai anunciar no Meta Ads ou no Google Ads ou em qualquer outra, tem um padrão que você segue.
Mas fora isso, não. Você pode, tipo assim, ser livre para descobrir o que você quiser. Então eu já vi cara, tipo, ficar milionário com produtos que a gente considera idiota. Que, tipo, é muito básico, muito normal. Eu mesmo, o primeiro produto que eu vendi, que circulava minha grana, era um prendedor de cabelo ecológico. E, tipo, eu não tinha conhecimento algum do mundo feminino. Mas só de fazer umas copy, uma parada diferente, uma página bem elaborada, as coisas alavancaram. Eu comprei até hoje uma única mentoria na minha vida. Inclusive, o cara que eu comprei a mentoria virou um amigo pessoal muito próximo meu. Tipo, a gente viajar, inclusive, pra Balneário Camboriú, alugar Airbnb junto, trocar network. E a mentoria dele era focada 100% em vendas no exterior. E como eu já estava escalando os presentes personalizados, e eu estava sempre copiando gringo, eu falei, mano, em vez de eu ficar copiando gringo, eu vou virar o gringo. Minha loja é muito melhor que a desses gringos aí, minha estrutura é muito melhor que a dos caras, meu anúncio é melhor que os caras tá ganhando leilão porque não tem eu lá. Aí eu vou comprar um curso, vou minerar e tal. Aí achei, né, o curso dele, bem na época ele estava vendendo a mentoria, comprei, e dentro dessa mentoria me trouxe muito networking também. Dentro desse networking eu aprendi como é que aprovava Shopify Payments e o Commerce Pay. Quem nem deve saber o que é o Commerce Pay hoje em dia, né, cara? Mas era o negócio mais raiz que tinha, era tu aprovar um WordPress lá e rodar nele. Aí o primeiro anúncio que eu subi já vendeu e vendeu com um ROI muito bom. Aí eu falei, cara, esse negócio aqui é diferente, cara. E comecei cada vez mais a aprender, a nerdear, ver a facilidade que era aquele nicho. Hoje em dia ele é muito mais fácil a porta de entrada, né? Hoje em dia tem gateways, por exemplo, a Pagou é um excelente exemplo disso. Ela é D2 para você receber teu pagamento na gringa. Na minha época eu tinha que esperar 15 dias para começar a receber o pagamento, depois ficava 7 dias torcendo para a estrutura ficar de pé, não cair e não ter problema com o meu dinheiro. Nem dormia, já não tinha muito dinheiro, ainda tinha que ficar dependendo dos caras poderem me pagar. Pô, aí hoje em dia é bem mais fácil, né? Mas foi através de uma mentoria que eu comprei, que eu fui nerdiano e aprendi. Tipo, o mercado da gringa era muito mais fácil para poder ganhar dinheiro. Eu acho que tudo envolve a economia, a sociedade, a valorização da moeda e tal. Então eu acredito que o principal ponto é que a moeda brasileira está desvalorizando cada vez mais, os impostos estão ficando cada vez mais caros, o público está tendo menos poder de compra, né? Então, no fim das contas, o mesmo esforço que o empreendedor digital aqui do Brasil ele tem para vender aqui no Brasil, é o mesmo esforço que ele teria para vender em qualquer lugar do mundo, só que em moedas fortes, né? Então, esse é o diferencial. O brasileiro é muito bom em marketing, muito bom em anúncio, muito bom em copy, muito bom em montar ofertas, montar produtos que vendem, e ele pode usar esse conhecimento para vender lá para fora e ter um lucro muito maior e com muito mais constância. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o cara ele pode pegar, fazer a sua oferta, criar tudo do zero, amanhã o pessoal já vai ter copiado a oferta dele, ele vai ter um ROI de 2, 3, um ROI baixo e em reais, né? Esse cara tendo um ROI de 2 ou 3 em euro, em dólar, ele consegue ter, convertido em reais, uma qualidade de vida muito melhor do que se ele rodasse aqui no Brasil. Vezes 5, ele teria uma qualidade de vida vezes 5 melhor se ele rodar na gringa com os mesmos conhecimentos que ele já tem aqui no Brasil. O consumidor fora do Brasil reclama muito menos que brasileiro. A culpa também não é do brasileiro, né? Porque tem muita gente aí fazendo coisa de má índole na internet. Mas só que no caso do gringo, ele não te manda e-mail, ele quase não te dá suporte, ele não tem Pix gerado e não pago. Porra, gringo é maravilha, cara. O pessoal do Brasil não tinha consciência do quão fácil pode ser ele vender lá fora, né? Então, um dos impeditivos, uma das objeções que o pessoal sempre teve é, cara, beleza, vou vender lá pra fora, vou ter que criar uma empresa, tem que gastar $1.000. Esperar 15 a 30 dias para receber o pagamento. 15 a 30 dias, não sei se eu vou receber depois desses 15 dias, se meu dinheiro vai ficar travado, não vou poder escalar, vou ter que gastar muito mais do que eu gasto no Brasil. E quando o mercado começou a ter essa consciência de que o mesmo esforço, o mesmo custo que ele teria aqui, ele pode vender lá para fora, e agora pagou... A Shopify Payments, né, abriu a porta disso Shopify daí. Payments abriu a porta, né, para o pessoal vender lá fora, mas hoje a Shopify Payments bloqueia todo mundo. Abriu e fechou. Abriu e fechou da mesma forma, né? E o que a Pagou veio oferecer é exatamente o inverso disso. Ela não precisar de nenhuma estrutura estrangeira, nenhuma empresa fora do país, ter o seu CNPJ, assim como ele transaciona aqui no Brasil, ele utilizar a mesma empresa para vender em qualquer lugar do mundo e ter a segurança que ele vai receber o seu dinheiro. E ter o contato humano e direto com o dono do meio de pagamento. Só que cada vez mais o tempo que você tem que deixar o anúncio rodando é maior, para pegar atração e tal. Por isso que a régua vai subindo mais, né? Tipo, você vai ter que gastar mais dinheiro para poder comprar mais dados. Aí entra também a questão da plataforma que aceita o pagamento. Porque tipo, tu já vai estar gastando uma grana para testar.
Se chegar lá na hora H e o cara passar e não pagar, é sacanagem, entendeu? Você precisa pelo menos ficar lá no break-even, tirar a variável que o problema é o checkout e a gateway e focar só no funil e na otimização do tráfego. Só desses dois coisas que você precisa preocupar como gestor. O que a gente percebeu é o seguinte, quando a pessoa ela vai rodar na Stripe ou ela vai rodar em qualquer outra plataforma internacional, dificilmente o suporte que está lá vai entender o modelo de operação dela. Infoproduto, drop, a galera não vai entender o modelo de operação porque é muito complexo, é uma parada que é difícil você fazer um compliance rígido em cima daquilo ali, e é um modelo de operação, cara, recente. São os últimos 2, 3 anos aí que a galera vem escalando muito na internet. Então, as grandes empresas elas não entendem isso daí. Então, é muito difícil de um produtor, de um cara que tem um e-commerce, entrar numa empresa gigantesca dessa e conseguir escalar. Ele não vai conseguir escalar. Porque a empresa não vai ter um suporte detalhado para entender a fundo a operação dele. Vai ver qualquer risco e vai travar a operação dele. E tá tudo bem, é uma empresa gigantesca, não tem tempo de conseguir controlar tudo aquilo, né? Então, a gente chegou para descomplicar isso daí, cara. A gente entende o modelo de negócio dos nossos produtores, dos nossos sellers, né, dos nossos clientes, e a gente tá descomplicando isso daí de uma maneira muito menos burocrática, recebendo no Brasil, sem precisar de empresa lá fora, enfim. Você sozinho, amigão, não vai ganhar o mundo, não. Você vai precisar de parceiro para várias coisas. Você vai precisar de um parceiro, por exemplo, para recuperar as suas vendas perdidas. Você vai precisar, por exemplo, de um parceiro para fazer automações de WhatsApp e e-mail para gerar ainda mais vendas. E não satisfeito, obviamente, você precisa de um sócio que aceite o teu pagamento da maneira ideal. No caso, pagou aí. A regulamentação vai chegar forte. Hoje, por exemplo, todos os gateways têm que fazer o balancete do e-financeiro. Ou seja, esses gateways aí que faziam lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa daí, cara, vai todo mundo rodar nos próximos meses porque a Receita Federal tá batendo em cima. E a regulamentação tá vindo muito forte nesse ano. Não só nesse ano, mas no próximo ano também. Então já estão apertando bastante o cerco, porque teve inúmeras fintechs aí que lavaram dinheiro pro tráfico, fizeram um monte de coisa bem pesada, né? E isso, assim, prejudica a gente tá fazendo o trabalho certo, obviamente, só que também levanta a régua do mercado que estava muito baixa. Então, acho que a regulamentação vai separar aqui os homens dos meninos de fato. O digital mudou na sua vida? Tudo que eu tenho, todo o conforto que eu tenho, que eu proporciono pra mim e pra minha família, veio do digital. Quero vender nenhum sonho também de falar, tipo assim, pô, tu vai mudar a vida da sua família com o digital. Tipo, eu passei por vários altos e baixos. Eu persisti durante muito tempo, em muitos momentos de dificuldade. Surfei em muitos momentos bons também, muita escala. Quando eu pegava a escala, aproveitava o máximo possível dela, pra hoje falar que o digital mudou minha vida. Ele muda a sua vida, mas ele pede o tempo dele também pra poder mudar a tua vida. E, cara, tudo por causa desse cara aí, porque esse cara ele é um ser humano muito, muito foda, assim. O cara é, pô, surreal. Todo mundo gosta desse cara. Então, assim, e o formato que ele faz as coisas de uma maneira leve. A gente sabe que no digital tem muita gente que faz sacanagem, né? Que, pô, que dá a volta nos outros e tudo mais. E o Coelho, ele poderia ser um desses caras. Ele poderia chegar e cobrar a mentoria da galera, botar um dinheiro no bolso, não entregar nada, que é o que o pessoal faz, sair fora. Mas não, cara. Ele roda as paradas dele, faz o conteúdo dele. E, pô, isso daí é sensacional. E a galera respira o private do Coelho por conta disso, né? Pô, hoje em dia eu sustento minha mãe. E isso pra mim é o maior feito. Minha mãe, tipo, teve um momento que ela precisava muito se mudar da minha cidade natal. E eu precisava assumir o papel de homem da família. Então eu fui pra lá na missão de resolver um problema gigantesco. Ao mesmo tempo que eu precisava alugar a casa que ela tava, já precisava ajudar ela a vender todos os móveis, trazer ela pra Santa Catarina, arrumar um imóvel aqui. Nessa época, tipo, tava ainda numa transição financeira muito grande, então eu precisava, tipo, limpar meu nome, que tava negativo, dar um jeito de ter dinheiro suficiente todo mês pra sobrar pra mim, pra ela, e uma pressão gigante na cabeça do cara, né? Tipo assim, cara, agora tipo, vai o racha, entendeu? A vida tá cobrando ser o homem da família. E por hoje em dia eu sou muito grato por ser o homem da minha família e dar todo o conforto que minha mãe pode ter na vida dela. Graças a Deus. Minha mãe, hoje em dia, para morar aqui, trouxe minha família para perto, ajudo eles. Porque quando eu experienciei isso aqui pela primeira vez, eu falei, cara, eu quero isso aqui para sempre. Trouxe, hoje em dia, meu grupo de amigos, que é assim, amigo há papo de 10, 15 anos, nós somos em 8 aqui. Então, tipo, eu vim e comecei a falar pra galera, mano, vem experienciar. É sobre, mano, literalmente, tu viveu extraordinário todo dia. Cara, água na bunda, eu acho que é o melhor incentivo para você ganhar o mundo, tipo, independente que seja. Esse negócio, às vezes as pessoas falam, a melhor maneira de ganhar dinheiro é fazer uma dívida. Calma lá também. Não é assim também.
Mas, tipo, a vida ela vai te dar vários momentos pra você usar um termo bem específico, né? Que é você quando você tá em ressonância harmônica com o universo e você quer dar um salto quântico, que é você evoluir de verdade, a vida vai te dar uma catarse. Essa catarse é pra purificar você pra dar esse salto quântico. E essa catarse são sempre desafios que você vai ficar incrédulo com o tamanho do BO que você tem que resolver. Se você resolve esse desafio, você vive essa catarse da maneira que ela tem que ser vivida, você dá um salto quântico na vida. Eu já dei 2 saltos quânticos que eu considero na minha vida. Um deles foi poder, hoje em dia, dar conforto pra minha mãe. E foi só através, vencendo essa catarse, todo esse BO, toda essa pressão na cabeça, mantendo resiliente. Ninguém da comunidade sabia o que estava acontecendo, não transparecia isso pra ninguém, guardava só internamente pra mim. E pronto, deu certo. Pra tu, tipo, um dia quebrar essa escassez, virar abundância e a partir daí tu fica grandão, mano. Tá ligado? Nada mais te abala, tipo, não vai faltar comida pra você, não vai faltar conforto pra você, não vai faltar nada pra você, tá ligado? Desde que você todo dia se mantenha resiliência. Por mais que esteja no pior dia da sua vida, mano, só segue a rotina. Fui me desbloqueando, limpando muita coisa interna mesmo da minha cabeça e tal. E hoje em dia eu sou feliz com o resultado. Tipo, eu acho que eu tenho um longo caminho ainda pra ir, mas da onde eu saí pra até hoje, que é o quê? Papo de 1 ano e meio, pô, sou muito grato. Eu acho que daqui 1 ano e meio vai ser maior ainda do que hoje em dia.